profeta Fujão, e hoje nós estamos no capítulo 2. Já pregamos 2 sermões em cima do profeta Jonas, e hoje nós vamos falar da história mais conhecida, que é justamente o momento em que Jonas ele vai parar na barriga de um grande peixe. Meus irmãos, nós vimos que Jonas ele tentou fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Deus deu uma chamada para Jonas. A chamada que Deus deu era para que ele pregasse a palavra em Nínive. É o versículo 1 do capítulo 1. Nós temos ali um imperativo da parte do Senhor: levanta-te e vá pregar a minha palavra em Nínive. E todos nós sabemos que Jonas ele fugiu. Ele foi para Tarsis. Ele pegou um navio, comprou a passagem somente de ida. Não queria de modo algum submeter-se à ordem de Deus. De modo algum ele queria, porque o que mais importava, o que era mais importante para Jonas, não era Deus. O que era mais importante para Jonas não era a sua palavra. O que era mais importante para Jonas não era a sua presença, mas sim, o que era mais importante, conforme falamos a semana passada, a camada mais importante era a sua nacionalidade, a sua etnia e simplesmente o fato dele ser israelense. O que é mais importante? E aí nós definimos na semana passada a identidade do profeta Jonas. Como que você define a identidade de alguém? Como que você sabe o que aquela pessoa é? Eu me lembro que uma vez o pastor Martin Lloyd-Jones, um grande pregador do século passado, ele contou uma história no seu livro Avivamento, dizendo que um homem durante 30 anos ele estudou um besouro da África. Dá para os irmãos imaginar? Durante 30 anos aquele homem viveu a sua vida para estudar o miserável besouro. Que coisa! Então, quer dizer, o que era mais importante para ele? Como é esse homem, nos diz o pastor Martin Lloyd-Jones, havia um casal de missionários que deixaram os Estados Unidos da América e foram para o meio da África pregar o Evangelho e cuidar das pessoas. E ali passaram alguns anos pregando e cuidando das pessoas. Um dia eles estavam voltando para a sua cidade, o carro capotou e os dois morreram. Interessante que o pouco de tempo que eles passaram pregando a palavra de Deus na África, em termos de eternidade, ao tempo que aquele indivíduo, aquele pesquisador, vamos falar o Charles Darwin, o pai da teologia, estamos vendo aqui que a minha camada, a minha identidade é formada por aquilo que eu dou prioridade em minha vida. Diante da desobediência do profeta Jonas, o que aconteceu? Diz o texto que Deus fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Olha aí, uma tempestade
tempestade se formou repentinamente. E quando uma tempestade se forma repentinamente, de forma abrupta, nós podemos ter certeza que não é qualquer tempestade. Eu me lembro a história do Martinho Lutero, que uma vez ele estava voltando para casa e uma tempestade se formou repentinamente. Ele se desesperou porque muitos raios estavam caindo, e no meio do desespero ele fez uma oração. Eu acho que foi a primeira oração do Martinho Lutero. Ele não fez uma oração a Deus, mas ele fez uma oração a uma santa, que ele achava que podia ouvir a sua oração. Ele falou: Santa Ana, se tu me livrar dessa tempestade, eu vou servir a Deus. E nada aconteceu com ele, e a partir daquele momento Martinho Lutero começou a servir ao Senhor, e todos nós sabemos a importância dele na nossa história, né? Foi ele quem se separou da Igreja Católica e nasceu a Igreja Evangélica. E a gente percebe aqui que Jonas, por causa do seu pecado, ele virou as costas para Deus. Jonas pensou, Jonas imaginou que poderia fugir da presença de Deus. Mas Deus veio através da tempestade. Como que você pode imaginar? Como que você pode pensar, meu amado, se há possibilidade de fugir da presença do Senhor? Esses dias eu estava orando, eu estava falando com Deus, e eu me lembrei de um fato que aconteceu na minha vida, na minha infância, na cidade de Pirangi. Um dia eu estava na igreja, sentado ao lado da minha mãe. Eu era pequeno ainda, muito pequeno, e ali havia um pregador pregando a palavra do Senhor, e naquela noite eu estava prestando atenção naquela pregação. Era muito raro eu prestar atenção quando era menino numa pregação, mas naquela noite eu fiquei olhando para aquele pregador e fiquei prestando atenção no que ele estava falando. E uma coisa que ele falou e que eu não me esqueci é que ele olhou para aquela igreja naquele culto de sábado, me lembro como se fosse hoje. Ele disse: tem alguém aqui que Deus vai separar em determinado dia. Você ainda não tem idade, mas um dia Deus vai me separar para um grande ministério da palavra. Meus irmãos, passaram-se tantos anos na minha vida, e essa semana eu estava orando, falando com Deus, e me veio justamente essa lembrança, uma lembrança que eu achava que já não estava mais em mim. Então, será que é possível você fugir da presença do Senhor? Interessante que o profeta Naum, ele vai dizer assim: o Senhor, ele anda pelo meio das tempestades e dos ventos violentos. Ele anda no meio da tempestade. Tem uma tempestade na minha vida, ou tem uma tempestade na sua vida, e o mais irônico é saber que o Senhor está nela, na tempestade. Os marinheiros perceberam que não era uma tempestade natural, mas era uma tempestade sobrenatural. Ou seja, alguém no navio causou aquela grande tempestade. E nós falamos aqui que os marinheiros lançaram sortes, pegaram ali uns pauzinhos, escreveram
eles, Manuel, José, Joaquim, Pedro, Jonas. E quando lançaram sortes, caiu justamente quem? O nome do profeta Jonas. Era por causa de Jonas. Jonas, ele era o causador de toda aquela tempestade. Tinha uma causa. Nós temos o hábito de querer achar um bode expiatório para tudo que acontece. E aqui nós sabemos, de uma forma veraz, que Jonas, ele era o culpado daquela tempestade. Então, Jonas disse aos marinheiros: jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. E eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Jogue-me ao mar. Eu sou o culpado. A tempestade é por causa de mim. Nos diz o texto que os marinheiros pegaram Jonas e lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade se aquietou. Jogou o cara no mar. No mesmo instante, repentinamente, a tempestade cessou. Repentinamente, a fúria do mar se acalmou. Só foi jogar o profeta no mar, e a tempestade foi embora. Quando o profeta é lançado ao mar, imediatamente, subitamente, eu estou sublinhando, só para os irmãos entenderem a gravidade que é o pecado. Imediatamente, quando jogou Jonas no mar, imediatamente, subitamente, no mesmo instante, a tempestade cessou, quanto uma luz que é desligada. O mar se acalmou. A tempestade cessou. Não havia mais o céu nublado. Não havia mais chuva. A fúria da tempestade era uma expressão real da ira de Deus contra o seu profeta rebelde, a qual foi deixado de lado quando Jonas foi lançado às ondas do oceano. Interessante, diante desse fato, meus irmãos, que aconteceu, a Bíblia diz que houve um temor. Quando o mar se torna totalmente calmo, os marinheiros, diferentes de Jonas, são tomados por grande temor, são tomados por um grande medo, maior do que quando pensavam que se afogariam. O temor foi muito maior do que quando aquela tempestade estava quase quebrando o navio. Porque o temor do Senhor é a essência de todo conhecimento e sabedoria. Como diz o livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o conhecimento daquele que é santo. O temor do Senhor é conhecer o Senhor. O temor do Senhor é temê-lo. Aleluia. Diz o texto que os marinheiros lhe ofereceram sacrifícios ao Senhor e firmaram um compromisso de servir. Nunca pode faltar em mim, nunca pode faltar em você o temor do Senhor. O temor do Senhor é a presença do Senhor. O temor do Senhor é a santidade do Senhor. Você já imaginou você naquele barco, com aqueles marinheiros, quando o profeta é jogado no mar, imediatamente o vento cessa, a tempestade acalma,
encheram-se da presença do Senhor. Deus vai mandar um grande peixe. A Bíblia diz que o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Eu fico pensando, né? Um grande peixe. A viabilidade disso acontecer. A gente tem ouvido tantas histórias de peixe, de tubarão, de baleia engolir pessoas, né? No caso, daqui a pouco eu vou contar para os irmãos um fato que aconteceu em 2021 sobre essa questão. Mas eu quero me ater na questão de o Senhor ordenou, o Senhor mandou um grande peixe. É Deus que mandou, é Deus que enviou. E nós vemos esse verbo aqui, ordenar, mandar, várias vezes, principalmente no capítulo 4. Quando Deus ordenou que uma planta crescesse e depois morresse, diz aí, versículo 6 do capítulo 4, quando Deus fez crescer ali uma planta. Também o versículo 7, Deus também mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. É Deus que ordena, é Deus que manda, é Deus que é soberano, é Deus que é Senhor. A partir do momento que você disse, a minha vida é sua, a minha vida lhe pertence, a partir do momento que você disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que morreu na cruz pelos meus pecados. É Deus que vai ordenar, é Deus que vai mandar, é Deus que vai corrigir, é Deus que vai ser o Senhor da sua vida. Olhando aqui em retrospectivo, podemos ver nessa questão de mandar, de ordenar, as lições que nós aprendemos na vida durante as fases mais difíceis, os momentos difíceis, os momentos excruciantes de sofrimento que nós passamos. E a gente fala, né? Mas será que o Senhor permitiu? Será que o Senhor ordenou que eu passasse por essa situação, por esse momento? Toda a nossa vida, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e agradam a Deus segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. A minha vida, a sua vida está na mão do Senhor, é Ele que ordena. Interessante que o grande peixe é um exemplo perfeito dessa misericórdia, tão nua e crua. Obviamente, o peixe, ele salvou a vida de Jonas quando o engoliu. Jonas foi jogado no mar. Jonas estava o quê? Afundando nas profundezas do mar. Jonas diz, até os fundamentos dos montes, ele estava afundando. Não havia ajuda, não havia esperança. Mas Jonas ainda estava vivo, na barriga do peixe, mas ainda vivo. E eu lhe pergunto, por quanto tempo? Em 2021, um homem chamado Micael, do estado de Massachusetts, ele foi engolido por um grande peixe. Ele era um pescador, ele estava mergulhando, e ele foi engolido por uma baleia, uma imensa baleia, e ele ficou nessa baleia durante 30 a 40 segundos,
dentro dessa baleia, até que a baleia subiu na superfície e cuspiu para fora. A própria baleia cuspiu aquele homem para fora. Então é um caso que tem que é veraz. Nós não estamos falando de uma história da carrochinha, de um mito, onde esse rio, ele foi parar dentro de um grande peixe. Eu poderia citar aqui para vocês outros exemplos que aconteceu no Chile, em outros lugares, que vai justamente corroborar esse fato. Mas no caso aqui do pescador, que foi cuspido por um tubarão ou por uma baleia, foi um acidente. Mas quanto a Jonas, era devido à sua desobediência a Deus. E quando nós desobedecemos a Deus, é preciso que haja um tratamento radical para que isso seja remediado. Quando existe desobediência, tem que ter um tratamento radical. Porque o texto vai descrever Jonas em um movimento descendente. Primeiro, descendo até a cidade de Jope. Quem vive em desobediência só vive descendo. Depois descendo até o navio. Depois descendo até as profundezas do mar. Olha o que é o caminho da desobediência. É um caminho que decida. Nada de bom acontece em sua vida. Você só vai descendo. Quando estamos em desobediência, parece que nunca vamos parar de descer. Por fim, o profeta Jonas desce na barriga de um grande peixe. É horrível. Quem já passou pelo estado de desobediência, quem já andou por esse caminho da desobediência, sabe muito bem o que eu estou dizendo. O caminho é um caminho de descida. O caminho é um caminho de sofrimento. Mas somente quando ele desceu até o fundo do poço, tem que descer até o fundo do poço. Enfim, quando ele estava despojado de sua pretensa autossuficiência, a libertação foi possível. Deus, ele vai quebrando. Deus, ele vai esmagando a pessoa vai sendo esmagada, a pessoa vai sendo quebrada, a pessoa somente vai descendo. Nada de bom acontece na vida dele, é um caminho de descida. E Deus então vai quebrando toda aquela autossuficiência. Deus vai quebrando toda aquela mania de grandeza, mania de pensar que é, mania de pensar que pode, mania de pensar que é o Superman. Deve estar lendo Superman de Nietzsche. Deve estar lendo Superman de Nietzsche. Porque Nietzsche é justamente esse filósofo que pensa que o ser humano se basta. Mas ele não se basta. Sozinho não. Vamos pensar, por exemplo, em Jacó. Olha só, ele não estava preparado para liderar sua família, até ser forçado a fugir de casa. Passou anos na mão de um sogro ganancioso, trabalhando 14 anos
teve encontro com Deus, que ele lutou com Deus a noite toda. Aleluia. Ele dizendo: eu preciso de ti, eu não vou te deixar enquanto eu não for abençoado. Eu quero a bênção. Eu não vou sair da tua presença enquanto eu não for abençoado. Glória. Aleluia. Glória. Nós precisamos, meus irmãos, da bênção do Senhor. Eu preciso da bênção do Senhor. Eu não posso sair daqui do jeito que eu cheguei. Eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei. Eu não posso. Nós estamos na presença do Eterno. Nós estamos na presença de Deus. Nós não estamos na presença de um homem qualquer. Não, nós estamos na presença de Deus. Da mesma forma que Deus apareceu para Jacó no vale de Jaboque, aleluia, todo desfigurado, todo arruinado, todo quebrado, todo despojado da sua pretensão. É desse jeito que Deus quer. Glória. E o que falar de Moisés, criado no palácio de Faraó, preparado nas línguas egípcias, preparado para lutar as guerras de Faraó. Era um homem também que conhecia suas raízes, sabia que era judeu, sabia que o seu povo vivia em aflição, sabia do seu chamado, do chamado que Deus tinha para ele, da sua missão. Mas Moisés adiantou-se. Moisés matou o egípcio e por causa disso ele fugiu. Ele abandonou tudo e foi morar em Midian para cuidar de ovelhas. Ele teve que ir embora. Vai passar 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. O grande Moisés, filho da filha de Faraó, aquela pessoa que se achava, agora está no deserto, cuidando de ovelhas. Passaram-se 40 anos, ele está ali, cuidando das ovelhas do seu sogro, até que ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E ele vai chegando perto daquela sarça, curioso, e uma voz então sai de dentro dela: Moisés, Moisés! Deus chama ele pelo nome. Tira a sandália dos seus pés, porque essa terra aqui é terra santa, é terra da presença de Deus. E ali ele foi chamado por Deus. Somente, meus irmãos, quando todos os esquemas e recursos estão falidos e exauridos, é que você finalmente se abre para aprender como depender completamente, totalmente de Deus. É quando você não é mais ninguém. É quando lhe tiraram tudo. Ou você percebe que Jesus é tudo o que precisa. Quando Jesus é tudo o que você tem. O que você tem? Não tem mais nada? O que você tem, Moisés? Ah, eu não tenho mais nada lá no Egito. O que você tem, Moisés? Você ainda é príncipe? Não, não sou mais príncipe. O que você tem, Moisés? Você é general? Não, não sou mais general. Aonde você está, Moisés? Eu estou aqui no deserto. Eu estou na terra de Midian. Eu estou trabalhando há 40 anos
Eu fico vendo assim, pessoas que estão num nível econômico bom, pessoas que estão bem, pessoas que estão sendo abençoadas, mas não está mais na presença, não frequenta mais a igreja, não está mais desenvolvendo o ministério que Deus lhe deu no corpo de Cristo, e vem para a igreja, não tem participação, e vem para a igreja, não tem mais glória a Deus, não tem mais aleluia, e vem para a igreja, é uma indiferença, fica mexendo em celular durante o culto, e vem para a igreja, não tem mais espiritualidade, porque ele acha, ou ela acha, que o cargo que ela tem, que o dinheiro que ela tem, é alguma coisa. Glória. Glória. Será que Deus vai ter que despojar você? Será que você vai ter que perder tudo para você entender que sem Ele você não é nada? Quando chegamos ao fundo do poço, é que encontramos o lugar que habitualmente aprendemos os maiores segredos sobre a graça de Deus. É no fundo do poço. Se eu perguntasse aqui nessa noite, quem já esteve no fundo do poço, eu tenho certeza que muitos irmãos iriam levantar as mãos e dizer: eu já passei por lá. Ou talvez algum irmão vai dizer: eu estou no fundo do poço. Quando nós estamos no fundo do poço, é justamente ali que a graça do Senhor se manifesta. Sim, não é simplesmente o fato de estar no fundo do poço que começa a mudar, mas quando você está no fundo do poço, você começa a orar. Quando você está no fundo do poço, você olha para cima, você olha para Deus. Assim aconteceu com Jonas, quando ele estava lá no fundo do poço, quando não havia mais alternativa, quando não havia esperança, dentro de um peixe, de uma baleia, aleluia, sem solução, sem escape. O que eu vou fazer? Vou falar com a baleia, bater um papo com ela, para ver se ela me deixa. É louco, né? Tem gente que gosta de falar com baleia. Será que tem gente que gosta de bater um papo com baleia? A Bíblia diz que Jonas, ele orou, ele buscou ao Senhor. Não importa o lugar, não importa onde você esteja, não importa a sua situação, não importa a humilhação que você está enfrentando, passando em sua vida, não importa. A Bíblia diz que o filho pródigo, lá no meio dos porcos, enlambeado, fedido, querendo comer as alfarrobas, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, aleluia. Eu vou me levantar, eu não posso ficar nesse estado. E ele evoca a misericórdia do Senhor, a chesed do Senhor. Senhor, eu evoco a sua misericórdia sobre a minha vida. Glória. Eu, a chesed, eu amo essa palavra. É a nossa palavra HP, no Novo Testamento. No hebraico é chesed.
Chesed é a misericórdia. É o amor inabalável de Deus por mim. Eu já falei aqui para os irmãos que o amor de Deus não sofre mutação. O amor que Deus tem por você não tem altos e baixos. O amor que Deus tem por você é Chesed. É o amor inabalável. É a misericórdia. É a graça. Você pode estar dentro da baleia, na pior situação da sua vida, mas se você orar, se você buscar, se você clamar pelo Senhor, pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Ele vai te escutar. Ele vai escutar a sua oração. Aleluia. Meus irmãos, eu pensei comigo, quando eu penso na graça do Senhor, a sociedade está atravessando o deserto do mal moral. Vivemos numa sociedade nihilista, onde os valores são relativizados, onde a família virou uma lata de conserva. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo no carnaval. Botou a família numa lata de conserva, gozando, brincando com a família. Logo, não existe uma moral absoluta. Como disse Dostoiévski em seu livro, Os Irmãos Karamazov, ele fala assim, na voz do Ivan Karamazov, que era um ateu: se Deus não existe, tudo é permitido. Teve uma pessoa que me disse assim: quando eu morrer, eu vou ser poeira cósmica. Olha só, que endemoniado, né? Vou ser uma poeira cósmica. Coitado, que vida vazia. Então Jonas, em sua oração, ele sabe muito que essa moral relativista é esterco de vaca. Essa moral relativista da sociedade é uma titica de galinha, não tem fundamento nenhum. Isso aí é para a gente que quer viver a vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas eu quero saber, quando você estiver no fundo do poço, o ateu, quando ele está no desespero, ele diz: ai meu Deus, não diz assim? E Jonas, no fundo do poço, dentro de uma baleia, aleluia, ele fala assim: nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas, eu fui lançado nas profundezas do oceano, no coração do mar. E ele sabia que o fato de ele estar ali, nas profundezas, era a justiça divina, e ele merecia aquilo que ele estava enfrentando por causa da sua desobediência. Nós temos que entender também que nós somos impotentes. Por mais que tentemos, temos que admitir nossa impotência espiritual. Devemos admitir não apenas os nossos pecados, mas o fato de que não podemos nos livrar ou nos purificar deles. É impossível. Embora muitos estejam aí, essa semana eu vi um homem dizendo para mim que ele está com uma ansiedade tão profunda, uma depressão, que ele procurou um terapeuta, e o terapeuta me
cobrou R$ 800 por hora. Falei assim, você precisa de Jesus. Você precisa do Evangelho de Jesus. Você não precisa de terapeuta mercenário. O homem precisa do Evangelho. O homem precisa conhecer Jesus de Nazaré. As pessoas estão tentando preencher essa impotência com trabalho ou com observância religiosa. Contudo, não consegue restaurar o seu relacionamento com Deus. No versículo 6, Jonas vai dizer assim: afundei até os alicerces do mundo, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Eu me lembro uma vez que eu passei por uma situação, eu tinha uma disritmia cerebral e uma falta de ar terrível. Eu estava no culto, eu não conseguia ficar dentro do culto porque eu não respirava. Aí eu me lembro que eu procurei um psiquiatra muito famoso, professor da USP, e me tornei amigo dele com o tempo. Ele gostava de fumar aquele charuto cubano, e um dia ele estava no seu consultório me dando lá receitas para eu comprar não sei quantos diazepam, tarja preta. Ele fumando aquele charuto, a fumaça subindo assim. Ele olhou para mim e me disse assim: você não é servo do Senhor? Você não é servo do Senhor? Você não é pregador da palavra de Deus? Eu falei: sou pregador. E por que você está usando essas porcarias de tarja preta? Não está na hora de você se levantar desse buraco? Não está na hora de você sair desse poço fundo? Meus irmãos, eu ouvi aquele homem atentamente. Eu peguei aquela receita, saí daquele consultório, naquela tarde, e o primeiro lixo que eu achei na cidade, peguei aquela receita, rasguei toda aquela receita e joguei no lixo. Nunca mais eu tomei um remédio tarja preta, nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. Por quê? Deus me resgatou. E Deus precisou usar a boca de um homem, de um médico. Ele disse que está afundando até o submundo, o mundo submerso, mais distante da humanidade viva de Deus. Ele está afundando, ele está se distanciando da humanidade, distanciando de Deus, distanciando da casa de Deus, cujas trancas se fecharam sobre mim para sempre. Eu estou longe de tudo e de todos. Ele percebe que está condenado e permanentemente barrado por seu pecado e rebelião. E não há nenhuma forma possível de abrir os portões por si mesmo ou de pagar a sua dívida. É impossível eu pagar a dívida. Ele está desesperado. O Kafka, Franz Kafka, ele escreveu um livro chamado Metamorfose. E no livro ele vira uma barata dentro do quarto. É um livro pequenininho, muito bom de ler. Depois que ele vira aquela barata, imagina um homem
saber dele. As pessoas não querem mais olhar para ele. E aos poucos ele vai se distanciando de todo mundo, todos. E assim Jonas está, distante da humanidade, distante de Deus. Tudo está fechado, tudo está trancado, tudo está escuro, tudo está obscuro. E ele também consegue ver o que? O custo da salvação. Não apenas uma vez, mas duas vezes. Jonas olha não apenas para o céu, mas ele olha para o seu santo templo. Poderia contemplar o teu santo templo mais uma vez, lá dentro da baleia. O anseio dele era contemplar mais uma vez a casa do Senhor, a presença do Senhor. Alguém que se escondeu da presença de Deus, alguém que fugiu da presença de Deus, agora está querendo a casa de Deus, a presença de Deus. Ele fala assim, ele vai um pouco além, e depois ele olha para o templo da tua santidade. Jonas está olhando para o propiciatório que ficava por cima da arca. O propiciatório era uma tampa de ouro que ficava em cima da arca. No dia da expiação, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue do sacrifício em cima do propiciatório. E diante da imagem aqui, do versículo 7, do propiciatório, nós entendemos três coisas sobre nós. Primeiro, nós somos pecadores, nós somos incapazes de salvar a nós mesmos, e a salvação custou um alto preço. Um alto preço. A minha salvação custou o sangue, a sua salvação custou o sangue. Jonas, ele dá um grito de desespero. As trancas se fecharam sobre mim para sempre. Não tem mais escapatória. Eu estou perdido. Eu estou condenado. Incapaz de escapar desse grande peixe. As portas da prisão se fecharam. Mas ele ora. Meu irmão, quando as portas se fecharem para a sua vida, a melhor coisa que você pode fazer é orar. Orar. Ele vai orar. Ele vai clamar. Ele vai suplicar. Ele diz assim: porém, tu me levantas da cova, ó Senhor, meu Deus. Eu não vou ficar no fundo do poço. Eu não vou ficar na cova. Eu não vou ficar. Eu não vou ficar jogado. O diabo não vai me vencer. O diabo não vai me derrotar. Eu vou me levantar. Eu vou clamar pelo Senhor. E Ele vai me tirar daqui. O Senhor, Ele vai me tirar daqui. Eu estou fraco. Eu estou combalido. Eu estou com os joelhos trôpegos. Mas eu vou buscar o Senhor. Eu preciso do Senhor. Tu me levanta da cova, ó Senhor, o meu Deus. Quantas pessoas que estão presas, quantas pessoas que estão acorrentadas. Essa semana o irmão estava conversando comigo. Ele me disse assim: pastor, eu conversei com o irmão, mas eu percebi que havia um peso nele, um peso
pessoa de se levantar na presença do Senhor. Havia um peso em Jonas. Qual que era o peso? O peso da desobediência. Mas ele não ficou quieto. Ele poderia ter entregado ali: Senhor, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou morrer, não quero mais saber. Mas ele clamou pelo Senhor. Ele suplicou ao Senhor. O Senhor deu ordens ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. O Senhor deu ordem. Quando nós confessamos os nossos pecados, vem a libertação. Quando nós confessamos os nossos pecados, vem a restauração. Na igreja católica, você precisa confessar o seu pecado ao padre, e depois você tem que fazer um monte de oração, oração do Pai Nosso, oração da Ave Maria, oração disso, oração daquilo. Eu sei que você fica ali quase 2 horas, fazendo aquelas orações. Mas nós entendemos essa noite como a oração de Jonas aqui no capítulo 2, em que ele pede misericórdia. Senhor, me ajuda. A melhor coisa que podemos fazer é a confissão, é pedir perdão, é pedir a graça do Senhor. E quando nós confessamos, e quando nós pedimos perdão, a Bíblia diz que o Senhor restaura a minha vida. O Senhor restaura a sua vida. E nessa noite Deus está aqui para te restaurar. O coração está pesado, o coração está maculado, a consciência está pesada, você não tem paz em sua vida, não tem paz. Mas aqui está o príncipe da paz, Jesus Cristo. Ele é o Senhor, e Ele derramou o seu sangue na cruz por você. Ele derramou o sangue dele por você, por mim, pela igreja. E Ele vai dizer: a salvação vem somente do Senhor. A salvação sobre a sua vida, ela vem do Senhor. Não é noite de você ficar no fundo do poço, não é noite. Se você estar aqui na presença do Senhor, se você está na Betesda, que é a casa da misericórdia, é a noite de você pedir ao Senhor a sua graça, e você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui fortalecido na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor.